Olá a todos. No módulo de controladoria, hoje nós iremos trabalhar com o CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A professora Giovana está conosco hoje e juntos iremos trabalhar nesse CPC. Eu convido então a professora Giovana para dar início aos trabalhos. Olá a todos. Bom, esta aula é uma aula virtual no módulo de controladoria para a gente reforçar o conhecimento, dar continuidade no nosso estudo sobre os CPCs. Então, no CPC 25, que vai falar sobre as provisões, principalmente, que é o nosso foco, o grande foco aqui, é distinguir provisões de contingência, nós vamos falar de definições, reconhecimento e mensuração. Sempre aqueles três tópicos que os CPCs, todo o CPC traz. Então, definições são os conceitos, o que é uma provisão, quando se faz a provisão, né? O momento de reconhecimento e os critérios de reconhecimento dessa provisão, e a mensuração, que é exatamente dar ou estimar os valores dessa provisão. Em primeiro lugar, o que é uma provisão? Nós podemos definir que provisão é algo que a gente não tem certeza, não conhecemos ao todo a natureza dessa provisão. Então, vamos começar lendo aqui a questão do que é a provisão enquanto conceito de CPC. Preste atenção na primeira parte da definição. É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Vamos quebrar esse conceito para a gente entender. Em primeiro lugar, alguém lembra, você se lembra que conceito é esse? Nós já vimos que conceito é esse, lá no CPC 0, em estrutura conceitual. É o conceito de passivo. É o mesmo conceito de passivo. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a provisão é exatamente um passivo. Quebrando esse conceito, obrigação presente, quer dizer, para essa provisão ser levada para o passivo, ser registrada no passivo, aparecer no balanço, lá no lado do passivo, ela precisa ser uma obrigação que existe na data do balanço. Não é uma obrigação que vai existir no futuro, mas sim que já existe e que decorre de algum evento que foi realizado no passado. Então, por exemplo, uma ação trabalhista, ela existe hoje porque alguém já moveu essa ação contra a empresa, contra a entidade. Não porque vai mover, mas a obrigação já existe e já existe uma possibilidade aí de desembolso, né? Então, ela deriva do quê? De uma ação do passado da entidade em relação a esse empregado que moveu a ação. A liquidação espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. O que são recursos capazes de gerar benefícios econômicos? São ativos. Então, para liquidar esta provisão no futuro, eu vou, de alguma forma, consumir ativo. Provavelmente, um caixa, ou equivalente de caixa. Então, se a liquidação desse passivo vai, de fato, envolver o consumo desse ativo, eu estou diante, de fato, de um passivo, né? De uma obrigação. Agora, tem um detalhe. Para essa obrigação ser considerada uma provisão, dentre outras coisas que nós vamos estudar, a gente precisa ver o quê? Que ela precisa ser um passivo com prazo e ou valor incerto. Para explicar essa questão do prazo ou do valor incerto, eu vou falar para vocês o que vocês estão acostumados a ver ou ouvir, que é muito comum ainda, embora esteja errado, a questão da provisão de férias e de 13º. As férias, se a gente está na data do balanço, e se na data do balanço houver uma liquidação da empresa, nessa data, eu mandando todo mundo embora, eu não teria que pôr na rescisão as férias já adquiridas por direito desses funcionários? Claro que sim. Então, essas férias não são incertas.
eu sei que eu devo essas férias, é uma obrigação presente, decorre do funcionário já ter trabalhado até então, e ela tem prazo certo, quer dizer, quando o funcionário tiver o cumprimento de 1 ano de trabalho, ele vai ter direito a essas férias. Então eu sei quando eu vou pagar essas férias, ou já sei quando eu devo pagar essas férias. E também com relação ao valor, não é incerto, porque a cada mês trabalhado é 1/12 do trabalho dele, do salário dele. Então o valor também é certo. Então não é desconhecido nem o prazo, nem é desconhecido o valor. Nesse caso, eu não posso chamar esse passivo, que é uma obrigação de pagar as férias, não posso chamar essas férias de provisão. Eu estou registrando a obrigação presente, ela já existe, a cada mês que o funcionário trabalha, ele já tem direito a essas férias, então é uma obrigação presente que lá na frente vai de fato consumir ativo, caixa, equivalente de caixa. Então, eu não posso chamá-la de provisão. Portanto, o termo correto para férias e 13º é férias a pagar e 13º a pagar. Se quiser distinguir um pouquinho mais, pode até usar o termo incorridos. Férias incorridas a pagar, 13º incorridos a pagar. Quer dizer, já são devidos, né? Já incorreu o tempo da competência para se fazer o registro dessa despesa. Bom, as provisões, de fato, aquelas que são obrigações, mas que eu tenho prazo ou valor incerto, as provisões precisam derivar de contrato, de uma legislação ou outra ação da lei. Eu digo que essas são provisões, né, que são formalizadas, são formais. Então, eu tenho, por exemplo, por contrato, se eu tenho um determinado contrato que alude à garantia do serviço prestado ou do bem vendido, esta garantia, ela gera uma obrigação. Só que é uma obrigação que a gente não sabe se e quando vamos ter que pagar, né? Se a gente vai ter que pagar, quando vai ter que pagar e quanto vai ser desembolsado para dar o cumprimento dessa garantia. Porque ela pode ser desde a garantia do parafuso ao item inteiro. Então a gente não tem como mensurar com confiança, com fidedignidade, o valor correto, exato. Eu tenho estimativas, que a gente vai ver mais para frente como é que faz, desse valor. Então, contrato seria isso. Legislação, algumas legislações, no caso, por exemplo, seguros, né? O seguro, as companhias de seguros são obrigadas a pegar uma parte da sua receita e constituir uma provisão técnica para eventuais perdas futuras. Então, decorre de exigência legal. Então, é uma provisão também decorrente de uma obrigação legal. Agora, tem aquelas que são não formalizadas, decorre de ações da entidade que indica a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Nós vamos estudar aqui, nesse caso, a questão das reestruturações. O que é uma reestruturação? Por exemplo, se a empresa vai fechar uma de suas unidades, uma filial, por exemplo, e comunica isso aos funcionários, aos clientes, aos fornecedores, ao criar essa expectativa, ela já gerou uma obrigação não formalizada, quer dizer, a expectativa criou essa obrigação, mas não está formalizada ainda num contrato, não tem uma lei formalizando ela. Então, vamos fazer provisões sim, com base em uma ação da entidade. E a outra questão é que está justamente criando essas expectativas, né? Criou essa expectativa, essa ação gera uma necessidade de provisão. Bom, diferente da provisão, existe o tal do passivo contingente. Ele tem todas as características de uma provisão. Ele é uma obrigação possível que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. Veja, eu não tenho condição, não está no controle da entidade saber se esse evento vai ocorrer ou não. Então, vamos pensar numa ação por danos morais. É muito subjetivo os danos morais, vai depender totalmente
do entendimento do juiz que está julgando a ação, conceder o ganho de causa para um ou para outro, ou para a entidade ou para o requerente. Nesse caso, quando o evento não está totalmente sob controle da entidade, ela não sabe se vai ocorrer. É diferente de uma ação trabalhista, que se ela sabe que ela não pagou horas extras e as horas extras estão sendo cobradas, ela vai ter que pagar. Então ela tem controle sobre essa informação. No caso de uma ação por danos morais, não, é subjetivo. Né? Um pode dizer, não, eu não causei o dano, o outro dizer, não, eu fui ofendido, eu me sinto prejudicado. E quem vai decidir é o juiz. Nesse caso, não tem a totalidade do controle desse evento no futuro. Então, eu não vou constituir uma provisão. A provisão vai para o passivo. Isso aqui vai virar o chamado passivo contingente. Contingente quer dizer incerto, não conhecido, duvidoso. Eu tenho dúvidas sobre ele. Então, o passivo contingente ele é apenas evidenciado em notas explicativas e não reconhecido no balanço patrimonial. Ok? Então, é uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas não é reconhecida. Por quê? Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a operação. A obrigação. A obrigação pode ser liquidada porque o juiz decidiu que a empresa ganhou a causa. Então, ela não vai desembolsar nada. E outra questão é que o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. O que é essa suficiente confiabilidade? No caso dessa ação por danos morais, ainda que a empresa saiba, vamos supor que o supervisor de fato agiu teve uma atitude que causou esse dano moral no funcionário, né? Então, eles sabem disso. Mas qual é o valor? Como é que se mensura o dano moral? Então, isso quem vai decidir é o juiz de conhecimento dele. Então, não existe dizer que tal xingamento tem mais valor ou tal expressão tem menos valor, não dá para mensurar. Então, nesse caso, é desconhecido, não tem como fazer essa mensuração confiavelmente. Passa a ser, portanto, um passivo contingente. Preste atenção, só voltando um pouquinho, professor, por favor, na questão da provável, né? Nós vamos falar muito sobre o provável para as provisões. O ativo contingente. Bom, em primeiro lugar, não existe provisão no ativo. Então, usar o termo provisão no balanço patrimonial do lado do ativo é errado. O PDD, né, a provisão para devedores duvidosos, não se chama mais PDD, se chama perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Eu uso o termo perdas. Provisão para obsolescência no estoque. Não se usa mais o termo provisão para obsolescência. É perdas estimadas no estoque, por decorrência de reajuste, outras perdas no ativo por decorrência do teste de impairment, né, que é a recuperabilidade, que a gente já estudou. Então, não usa o termo provisão, usa o termo perdas. Então, por esse motivo, a gente não fala em provisões ativas, eu falo direto no ativo contingente. Mesma forma, eu tenho a possibilidade de ganhar uma causa na justiça, mas eu não tenho como mensurar esse valor. Né? Vamos pensar do lado da empresa. A empresa moveu uma ação contra o fisco, né? Pedindo restituição de um indébito ou de um dano causado por uma ação equivocada do fisco. Então, e ela tem grandes chances de ganhar. Nesse sentido, ela pode constituir, evidenciar, na verdade, lá nas notas explicativas, ela vai evidenciar o seu ativo contingente, dizendo da ação, dando todos os detalhes da ação e uma estimativa ou qual valor está sendo requerido, mas não está para definir se esse valor requerido é o valor que realmente será recebido e se será recebido. Então, isso é um ativo contingente. Bom, antes de entrar em contrato oneroso, eu vou fazer vamos fazer uma brincadeira aqui no quadro para a gente definir bem a questão
da provisão e do passivo contingente. E dá muita confusão essa questão do termo, né? Provisão. Provisão versus passivo contingente. Existe uma regrinha, depois a gente vai ver a árvore de decisão, existe uma regrinha que diz o seguinte: eu constituo uma provisão quando o passivo, né, a obrigação, é mais provável que aconteça do que não aconteça. E ser provável significa que a probabilidade de ocorrer é maior que 50%. Se a probabilidade de ocorrer for maior que 50%, então é provável, é mais certo que sim do que não. Se a probabilidade de ocorrer for menor que 50%, eu digo que isso é possível. Esses dois termos são palavras-chave para a gente nunca mais esquecer quando é uma provisão, quando é um passivo, independente de todos os outros critérios de enquadramento desses termos. Provisão, portanto, é o quê? É uma obrigação, ambos são uma obrigação, provável, que provavelmente vai acontecer. Provável. O passivo, por sua vez, é uma obrigação possível. Possível. Ah, vai ficar difícil da gente entender. Não vai ficar, não. Provável vira provisão. Possível vira passivo. Então, é só pegar o sonzinho das palavras-chave que a gente vai fazer esse link facilmente, né? Provável, se for provável, pode virar uma provisão. Se for possível, vira passivo. Passivo contingente. Passivo contingente vai somente para as notas explicativas. E a provisão vai para o balanço patrimonial. Ok? Aqui está a nossa árvore de decisão. Então, nesse momento, onde nós estamos fazendo a reflexão sobre o passivo em relação à sua probabilidade e possibilidade, essa árvore de decisão nos ajuda a tomar decisões em relação ao reconhecimento, em relação à divulgação em notas explicativas e em relação a não fazer absolutamente nada. Então, veja bem, no primeiro filtro, no primeiro reconhecimento, na primeira fase do reconhecimento desse passivo, você está avaliando se ele se trata de uma obrigação presente, né, que resulta de evento passado. Muito bem, a primeira alternativa, a primeira encontro e decisão é: a saída é provável ou a saída é possível? A primeira, vamos dizer, bifurcação nessa decisão. Se a saída é provável, provável, lembrando, é mais do que possível, tá certo? Provável tem grande possibilidade de acontecer. Provável e a estimativa da sua mensuração pode ser feita com confiabilidade? Sim. Então nós devemos fazer o reconhecimento. Lembrando que fazer o reconhecimento desse passivo é fazer a sua classificação e fazer o registro desta operação, demonstrando o valor do balanço patrimonial. Bom, mas pode ser, né, que esta obrigação presente, que resulta de eventos passados, ela pode ser uma obrigação não provável, mas possível, né? É possível. Essa condição já está ficando um pouquinho mais distante de ser o quê? Exigida, porque um passivo, para ser liquidado, né, vai ser exigido por este terceiro. Muito bem, na condição dessa obrigação ser possível, a condição da saída, né, como você vai liquidar essa obrigação,
Se ela for remota, nós vamos para um outro caminho, né? Se essa obrigação é possível, nós vamos então fazer a divulgação desse passivo em notas explicativas, né? Ele perde a condição, né? Está perdendo a condição de fazer o seu registro na contabilidade, como divulgação no balanço patrimonial, e indo, né? Fazendo a sua condição de divulgar para os seus usuários que existe esse passivo, embora seja uma obrigação possível. Bom, e aqui tem uma outra bifurcação, né? Esta obrigação, a saída desta obrigação é remota. Está muito distante, né? Esta condição de ser exigido, né? Ativos para ser liquidado. Nesse caso, nós não precisamos fazer nada, né? Nem fazer o reconhecimento na contabilidade e nem fazer divulgações não explicativas. Não precisamos fazer nada. E eu quero lembrar, professora, que por que nós temos que fazer provisão, né? Porque se a provisão ela é contingente a prazo e ela é contingente a valor, ou seja, nós precisamos fazer estimativas do valor da provisão, por que devemos fazê-la? Lembra quando a gente conversou sobre o CPC 0, que o CPC 0 recomendava a gente fazer o regime de competência? O regime de competência é o accrual accounting. E o accrual accounting, ele deixa mais robusta a informação contábil, mais qualidade na informação contábil. Então nós vamos fazendo estimativas para melhorar a qualidade da informação contábil. Professora, você retoma então? Sim. Muito bem. Vamos falar agora de contrato oneroso, dentro do tema provisão. O que é um contrato oneroso? Todo contrato que a gente assina, né, tem duas partes, as partes assinam o contrato entre si, e que há um ônus para sair desse contrato, para quebrar esse contrato, esse é um contrato oneroso. O que é ônus? Multa, né? Em custo financeiro, um gasto pecuniário em dinheiro, né, para quebrar, para romper esse contrato. Então, toda vez que existir este contrato, a gente diz que esse contrato é um contrato oneroso. Então, é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Quer dizer, é mais barato continuar no contrato do que quebrar o contrato, mesmo que eu não queira. Um exemplo disso daqui é quando a gente faz aqueles planos de celular, né, de telefonia móvel, em que tem a fidelidade. Chega lá no 8º mês do seu plano, você decide quebrar o contrato, você não quer mais. Liga com toda a paciência para o call center, fica 2 horas no telefone falando com eles, e aí você vai descobrir que para você cancelar, quando ela chega à conclusão que realmente você quer cancelar aquele plano, ela fala, ok, vamos cancelar. Aí ela começa a falar para você os custos do cancelamento, que é o quê? A multa pela rescisão da fidelidade. Fica mais barato você continuar os 4 meses que faltam, pagando um pouquinho por mês, do que rescindir antes do prazo, né? Muitas vezes a gente acaba cumprindo a fidelidade porque é mais barato ficar com esse contrato, mesmo não gostando dele, do que rescindir esse contrato. A multa não compensa. Então é isso que fala, os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do contrato, eles são menores do que os custos de romper esse contrato. Muito bem, pessoal. No nosso caderno de exercícios, na parte 7, vamos trabalhar juntos com o exercício 2. O exercício 2, ele trata de uma garantia, né? Uma empresa vende produtos com garantia. E um pouquinho antes da gente resolver juntos, é legal a gente discutir o seguinte: qual o momento do reconhecimento dessa provisão de garantia? Se a empresa ela estabelece esse acordo
com o cliente de oferecer serviços e produtos com garantia, significa que nós devemos fazer o reconhecimento dessa provisão imediatamente e concomitantemente ao reconhecimento da receita, né? Porque a partir do momento que você entregou esse bem, os riscos e benefícios está já com o seu cliente e a cobertura, né, de garantia, você tem uma obrigação presente já a partir da data da venda. Muito bem, então essa empresa produz eletrodomésticos e, em caso de defeito, você vem até essa empresa e o serviço para colocar em funcionamento novamente é da empresa. Bom, para fazer uma provisão que é uma estimativa, a empresa, a gestão, nós, contadores, nós vamos levar em conta as últimas e melhores informações que nós temos a respeito dos valores envolvidos, né, para fazer o reparo de equipamentos eletrodomésticos que trazem defeito. Olhando para esses dados históricos, nós temos a seguinte relação, o seguinte dado disponível. 80% dos bens que são vendidos, eles não apresentam absolutamente nenhum tipo de defeito. 15% dos bens apresentam defeitos menores, defeitos que são fáceis de serem reparados, consertados. E 5% aí sim tem defeitos maiores, que tem substituições de partes vitais do equipamento. Bom, ainda como dado histórico da empresa, é possível determinar que se dos produtos vendidos durante o último período, né, tivessem que sofrer pequenos reparos, a empresa teria um gasto da ordem de 2 milhões, né, se tivessem pequenos reparos. E, no caso de todos os produtos apresentarem grandes reparos, isso custaria para a empresa a importância de 6 milhões. Bom, mas você veja que você tem um olhar sobre a condição de apresentar pequenos problemas e grandes problemas. E a participação, a probabilidade destas coisas acontecerem, elas são diferentes. Então, para resolver esse problema, para a gente determinar o valor da provisão, a gente lança a mão de uma técnica estatística que é considerada, que é chamada de valor esperado, né? Que você faz, que você utiliza então o percentual esperado de cada uma, ponderado a cada uma das participações. Então, observe o seguinte: se nós tivermos pequenos reparos, nós vamos ter 2 milhões de gastos. A probabilidade de acontecer pequenos reparos é relativa a 15%. Então, 15% sobre 2 milhões, nós podemos entender que 300 mil é a parte que cabe, né, dentro desse percentual para pequenos reparos. Então, quanto se espera de pequenos reparos? 15% do total dos produtos. Se o total dos gastos equivale a 2 milhões, nós podemos pensar em fazer uma provisão de 300 mil. E de grandes reparos? Se acontecer grandes reparos na nossa venda daquele período, nós vamos ter um gasto de 6 milhões. Mas apenas 5% apresentariam esses tipos de problema. Então, 5% de 6 milhões, nós temos a quantia de 300 mil também para grandes reparos. E por último, nenhum defeito, que é o grande percentual, 80%, não é isso? 80% das nossas vendas apresentam defeito zero. Bom, se apresenta defeito zero, não tem nenhum esforço da empresa para fazer a reparação, não tem nenhum custo envolvido. Então, de modo que a alternativa esperada aqui, a alternativa, o montante considerando as premissas e os valores apresentados no exercício, a alternativa que apresentaria o valor da provisão é a alternativa B, o valor de 600 mil reais.